Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga, a mais uma edição do Saldo Extra. Obrigado porque você está com a gente e, claro, já deixo aqui o meu incentivo para que você convide os seus amigos, toda a sua família, para ficar ligados no programa Saldo Extra cada semana. Temos sempre boas notícias para que você viva bem com as suas finanças. E se você quiser viver bem com as suas finanças, realizar os seus sonhos, alcançar a estabilidade e a independência financeira, você precisa fazer investimentos certos, se tornar sim um investidor. E eu quero dizer que isso é possível. Talvez alguém esteja pensando assim, eu não estou conseguindo nem pagar as minhas contas, não estou conseguindo economizar, quanto mais se tornar investidor. Eu quero dizer a você, meu amigo e minha amiga, que é possível chegar lá. E você precisa conhecer hoje os benefícios de se tornar um grande investidor. Portanto, fique ligado porque o assunto é para todos. E para nos ajudar a compreender esse tema, teremos um especialista, um planejador financeiro, que vai nos dar orientações importantes sobre o assunto. Portanto, o programa está imperdível. E convido você a nos seguir nas redes sociais. Acompanhe-nos através do nosso site novotempo.com/saldoextra. Confira os nossos programas, faça ali a sua pesquisa e esteja ao nosso lado. E quando você acessar o nosso site, você vai ver a imagem desta revista, que é a revista Saldo Mais. É um estudo bíblico sobre finanças, orientações importantíssimas, dicas que podem fazer toda a diferença na sua vida financeira. É um presente da Novo Tempo para você. Quando você acessar o nosso site e ver a imagem da revista, clique na imagem, vai aparecer um cadastro, coloque ali os seus dados, você vai enviar para a gente e nós vamos enviar a revista para o endereço que você desejar. Ou você pode ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21, tem uma equipe aqui no horário comercial aguardando a sua ligação. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, um convite para que você se inscreva no canal do Saldo Extra, ative o sininho, receba as notificações e você vai ter também através do nosso canal no YouTube, você vai ter na palma das suas mãos, todas as semanas, dicas que podem fazer toda a diferença na sua vida. Que tal? Já pensou em ser um poupador? Já pensou em se tornar um investidor? Este é o tema de hoje. Eu quero agradecer aqui ao Rogério por estar com a gente. Rogério, seja muito bem-vindo ao Saldo Extra. Eu que agradeço novamente a participação no programa. É um prazer ter você com a gente. Se você não conhecia o Rogério, não assistiu o programa com ele, ele já esteve aqui também nos nossos telejornais, uma breve biografia do Rogério, porque isso aqui referenda ainda mais as palavras que ele vai trazer importantes para nós. Ele é planejador financeiro pessoal e familiar e agente autônomo de investimento autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários. É graduado em Gestão Financeira com pós-graduação em Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar. Foi conferencista na 9ª edição da Expo Money em São Paulo, a maior feira de educação financeira e investimentos do país. Gosta e pratica esportes como corrida, natação e ciclismo. Rogério, vamos lá. Eu gosto de dizer que temos que ser poupadores, temos que ser investidores. Será que esse não deveria ser um dos maiores sonhos da nossa vida financeira? Sim, com certeza, né? É interessante porque até uma pessoa endividada, ela quer um dia poder investir, né? Mesmo ela não tendo dinheiro para fazer isso, como você bem anunciou, as pessoas querem se tornar investidoras, querem saber como poupar os recursos que elas têm. E para isso, né, vale a pena ela investir em educação financeira, ela ter conhecimentos a respeito dos produtos financeiros que estão disponíveis no mercado, para ver se aquele produto encaixa no projeto de vida que ela tem em mente. Agora, Rogério, a gente fala aqui bastante economia, faça sua poupança. Qual é a diferença básica entre ser um poupador e ser um investidor? Poupador, a gente diz que é aquela pessoa que economiza, né, que guarda o dinheirinho dela, de repente, na poupança, mas o investidor, ele é, vamos dizer, um ser diferente, aquele que coloca o dinheiro para trabalhar por ele e para ele, né? E isso faz com que a mágica dos juros compostos, somada ao tempo, faça maravilhas aí com os recursos financeiros que essa pessoa tem. Vamos exemplificar isso para os nossos amigos telespectadores. Poupador é mais ou menos o seguinte, está chegando aí o final do ano,
as férias virão, eu vou então abrir uma poupança, vou economizar para não voltar endividado. Está chegando os impostos para serem pagos, então eu vou economizar para pagar os impostos. Eu vou ter aquela reserva financeira para os imprevistos. Tudo isso tem a ver com o poupador. E é importantíssimo nós termos, em primeiro lugar, a mente de um poupador, porque isso vai evitar despesas extras como juros, não é, Rogério? Exatamente, é o que a gente fala que você nunca deve construir uma casa pelo telhado, né? Então, você tem que começar pela base, né? E essa base, para ela ser muito bem alicerçada, dentro do plano financeiro, você precisa criar uma reserva de emergência. E essa reserva de emergência, ela deve ser poupada, né? Seja numa caderneta de poupança, seja um investimento que ela possa resgatar em pouquíssimo tempo, né? Mas não menor do que 6 meses das despesas que ela tem. E quanto mais ela tiver uma reserva financeira para um inconveniente, alguma coisa que possa acontecer, mais essa pessoa vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir melhor. E se for um autônomo, essa reserva financeira tem que ser ainda maior, né? Tem que ser ainda maior, no mínimo de 1 ano, né, 1 ano e meio ou mais, porque ele não tem aquela renda certa, né? Apesar que hoje renda certa está meio complicado, né? Ainda com a gente tendo mais de 12 milhões de pessoas desempregadas aí, né? A gente realmente vive um dilema, mas é importantíssimo todas as pessoas realmente criarem a sua primeira reserva financeira antes de pensar em qualquer coisa, como, sei lá, em trocar de carro, comprar uma casa, planejar uma viagem, tem que criar essa reserva para esses momentos, que não precisam ser só momentos de desgraça, vamos dizer assim, pode ser momentos também prazerosos, de repente um amigo, né, alguém distante resolve casar e é outro estado, você precisa de um dinheiro para viajar, se você não tem, você vai ter que dar uma desculpa, né? Agora, se você tem, você vai poder pegar uma parte desse dinheiro e fazer essa viagem, poder comprar os presentes e se divertir um pouco aí, devido a você ter feito essa poupança aí de curto prazo. Além, né, Rogério, de existirem mais de 12 milhões de desempregados no país, existem milhões de endividados. E esses endividados, eles acabam comprometendo a sua qualidade de vida porque estão corroendo o salário e a renda com o pagamento de juros, seja no cheque especial, seja no crédito rotativo do cartão de crédito, seja no parcelamento das compras, porque essa história do valor à vista e parcelado, tome cuidado com essa história da carochinha, existe um custo financeiro embutido. E esses produtos que você paga no longo prazo, se você fizer uma boa pesquisa na internet, uma pesquisa em lojas físicas, você vai encontrar mais barato. Então, ficar claro de que a reserva financeira, que é esta meta do poupador, é para fazer com que você otimize o seu salário e não inclua no seu orçamento os chamados juros que vem embutido em todas essas linhas de crédito que estão sendo oferecidas por aí. Exatamente. Hoje, essa reserva, né, que tem que ser pelo menos 6 meses das despesas que ela tem, ela tem que ficar atenta, né, dela não correr essas despesas com juros altíssimos de cartão de crédito, cheque especial, que hoje estão na casa aí de 12% na média, né, ao mês. Então, só para ter um exemplo, essa dívida que uma pessoa faça no cartão de crédito, ela dobra em apenas 7 meses. Então, fica incompatível com aquilo que ela ganha, com aquilo que ela vai pagar de juros. E é muito melhor, né, ela sempre colocar os juros para trabalhar a favor dela do que contra ela. E quando a gente paga juros, na realidade, a gente está colocando o nosso dinheiro para trabalhar contra os juros para trabalhar contra nós. Né? Os juros, na verdade, é um dinheiro que você está jogando fora, né? Você, por exemplo, lançar mão de linhas de crédito como cheque especial, cartão de crédito, a gente diz, né, Rogério, que é um suicídio financeiro, é exatamente uma tragédia. Então, o primeiro conceito importantíssimo é incluir no seu planejamento a reserva. Qual é o ideal de formação dessa reserva? Você falou em 6 meses, mas vamos imaginar, Rogério, alguém que está dizendo assim, olha, eu não fiz essa reserva, eu preciso começar agora. Será que R$20 por mês já seria um começo? O importante é aquilo que você falou, começar. É iniciar, é dar o primeiro passo. Né? Uma jornada de 1000 léguas aí começa com o primeiro passo. Né? E ela precisa começar, acho que o mais importante é ela criar o tal do hábito. Porque ela criando o hábito, ela vai conseguir depois, sentindo o gosto e o prazer da poupança, né, galgar níveis maiores, vai conseguir de repente destinar um dinheiro maior para essa reserva financeira, mas ela precisa começar. Agora, Rogério, você falou que esta reserva por imprevisto, para visitar um amigo que casou, é o carro que quebrou, é a manutenção na casa, ela precisa ter facilidade de resgate, é o que a gente chama de liquidez, possibilidade de você lançar mão do dinheiro logo. Para esta reserva do dia a dia,
qual o investimento ou a modalidade de investimento, qual o produto que você recomenda? Será que é só a poupança? Hoje ela tem uma série de possibilidades, o mercado financeiro ele disponibiliza uma série de produtos, né? Além da poupança, ela tem, obviamente, o próprio Tesouro Direto, né? O Tesouro Selic, que dá a oportunidade para ela também de resgatar esse dinheiro num curto espaço de tempo, de repente num fundo de investimento com resgate em até um dia. Então, tudo isso são formas dela poder ir juntando esse dinheiro para criar essa primeira reserva financeira. Obviamente, né, é mais interessante ela fazer isso em locais onde ela não paga a taxa de administração, a taxa de administração é muito baixa, por exemplo, como no caso do Tesouro Direto, para que ela possa aí fazer com que ela não tenha tantos pedágios, tantas taxas para serem cobradas, né, no momento que ela faz a aplicação dela ao longo do ano. Né? Fica como dica para você conhecer alguns programas que nós já gravamos aqui, Rogério, sobre investimentos, e você pesquisar, temos alguns especialistas que já aqui deram algumas dicas para a gente. Agora, Rogério, vamos falar num segundo nível, vamos falar do investidor. Qual é o passo para deixar de ser apenas um poupador, para trocar o carro, tirar férias, os imprevistos, impostos, etc., e passar a ser um investidor? Qual é a diferença? O que eu tenho que fazer para chegar lá e quais são as vantagens? Joia. O bacana é que, para ela passar dessa fase de poupador para investidora, tudo começa com o básico, que é ter um orçamento. Dentro desse orçamento, ela tem que criar uma linha do mesmo, né, chamada investimentos. Investimento, assim como uma conta de água, luz, telefone, escola das crianças, aluguel, ele tem que ser uma conta para pagar. Compromisso. Exatamente, o compromisso. E ela tem que pagar todos os meses para ela mesma. Porque é engraçado, né? A gente paga todo mundo antes, né? Paga a conta de água, luz, telefone, né, celular. Quanto é que a gente destina para a gente mesmo? Né? Que é a pessoa mais importante, né, que existe, que trabalhou arduamente durante 20, 30 dias para receber o que recebe. Né? Então, ela precisa ter esse primeiro conceito. E as vantagens são muitas. Né? Quando a pessoa ela aprende a tomar gosto pelos investimentos, ela vê que ela não precisa se afobar para ter as coisas. Ela pode, através da disciplina, através dessa reserva financeira que ela faz de maneira frequente todos os meses, realizar uma N projetos de vida que ela tem aí, que pode ser desde a viagem no final do ano, desde também da troca do carro e coisas até muito mais importantes, como, por exemplo, a aposentadoria. Sim. Então, ao pensar na reserva de investimentos, a gente poderia dizer o seguinte, que a poupança é para o dia a dia, que é o poupador. Já o investidor ele está pensando no futuro, está pensando no longo prazo, e um dos benefícios, além de formar uma reserva substancial para uma aposentadoria de qualidade, é fazer com que esses investimentos possam aumentar a renda, certo? Exatamente, porque lá na frente ela vai ter um estoque financeiro bastante interessante, que vai fazer com que desse estoque ela possa derivar uma receita mensal para atender as necessidades que ela tenha no caso de uma aposentadoria. Então, vale para tudo, né? Saber investir, aprender a investir é algo bastante importante, né? Às vezes a pessoa não gosta, né? Ela terciariza isso, mas a gente sempre incentiva, né? Invista em educação financeira, conheça os produtos financeiros que são oferecidos, né? Gaste um tempinho com esse assunto, né? Porque isso vai fazer uma grande diferença e você vai conseguir até dialogar, né, com quem está lhe vendendo aquele produto, que pode ser o seu gerente de banco, ou de repente um agente autônomo, como é que, se isso realmente tem a ver com o seu projeto de vida, tem a ver com, né, com as suas necessidades nesse momento. Agora, vamos pensar assim, imagine que alguém já entendeu a questão do poupador, eu quero ser um investidor. Pensando no longo prazo, quais são as modalidades de investimento que você recomendaria hoje? Você mencionou aposentadoria, vamos imaginar investimento para além de 10 anos. Qual é a modalidade de investimento que você recomenda para este caso? No caso, né, a gente tem uma série de produtos, né, financeiros para longo prazo. O que ela tem que se atentar, primeiramente, muito mais importante até de saber qual produto, né, ela saber o tipo de investidor que ela é, que é uma das coisas que a gente coloca. Né? De repente, ela é uma investidora que é atrelada ao mercado como agressiva, mas ela tem um carro para comprar daqui a 6 meses,
Então, ela não pode colocar esse dinheiro, obviamente, em ações. Ela tem que ser mais conservadora, vamos dizer assim, né, e colocar o dinheiro dela, né, em produtos com maior liquidez, com né, o próprio Tesouro Selic que a gente comentou. Né? E no caso da aposentadoria, ela tem que sempre pensar que pode até ela atingir o valor acumulado para ela poder usufruir de uma aposentadoria tranquila, né, para que essa aposentadoria derive uma renda para ela, ela tem que pensar em produtos, né, que dê para ela uma certa proteção contra a inflação, né, que são, por exemplo, próprios títulos atrelados ao IPCA, né, que é o índice de inflação oficial do governo. Ela pode pensar, né, em montar uma carteira de ações, né, ter uma parte em renda fixa, outra parte em renda variável, que no caso são ações de boas empresas, né, pensando também lá na frente em receber os dividendos dessas empresas. Hoje tem fundos imobiliários, né, tem uma série de produtos que estão disponíveis aí para que ela possa ir juntando, né, acumulando esses recursos ao longo do tempo, para que lá na frente ela possa aí usufruir desse patrimônio todo que ela acumulou ao longo de uma vida. Você mencionou o perfil mais agressivo. O perfil mais agressivo é aquela pessoa que quer correr um pouco mais de risco. Ela quer investir no longo prazo, pensando em ganhar mais do que a média que o mercado está remunerando. Você citou o exemplo da Bolsa de Valores, né? Neste caso específico, imagine que uma pessoa tenha um determinado montante de recursos e que não seja aquele mundo de recursos, porque a maioria dos nossos telespectadores não tem um mundo de recursos, é só a minoria aqui no Brasil. Você diria que mesmo para o agressivo, ele deve ter um limite de investimentos nesses chamados de risco? Você arriscaria dizer um percentual do montante das reservas dele? Não, o que eu diria é que ela sempre tem que ter aquela coisa. Eu tenho a minha reserva financeira? Bem, se eu tenho, ok. Eu posso pensar, né, em, de repente, deixar uma parte disso em renda variável. Se eu não tenho, eu preciso me precaver antes, criar uma defesa, vamos dizer assim, né, contra imprevistos, né, e deixar esse dinheiro numa condição onde, se eu necessitar dele rapidamente, eu consiga resgatar mais facilmente. Aí sim, uma outra parte desse valor, ela pode pensar em títulos públicos atrelados à inflação, ela pode pensar em ter uma parte disso em ações, mas não todo esse valor, né? Porque se de repente é aquele único dinheiro que ela tem, né? E se é um valor que ela, nossa, se amanhã ela perder 10% disso, ela vai ficar muito chateada ou muito deprimida, né? É melhor ela realmente dar um passo atrás, né? Então, por isso que é importante, né? A gente sempre fala, estudar, conhecer, né? Tentar buscar informação, pedir ajuda, de repente, de um planejador financeiro para te ajudar a mostrar em mais detalhes como é que funciona esse mundo dos investimentos e dos produtos financeiros que hoje estão disponíveis no mercado, né? Mais vai fazer sentido e qual tipo de aplicação você vai poder colocar o seu dinheiro. Então, você falou em renda variável, então vamos conceituar isso aqui bem para o telespectador, para não ficar bem confuso, né, Rogério? A renda fixa é aquela que você já sabe, no momento em que você contratou, quanto você vai receber lá na frente, né? Você já tem bem definidas as regras, você já falou IPCA ou a Selic, já tem uma base para remunerar. A renda variável não. Existem variantes do mercado, no caso da Bolsa de Valores, que vai depender de como for o mercado. Podemos definir dessa forma? Renda fixa e variável? Exato, você acrescenta perfeito. Alguma coisa a mais? Exatamente, né? Renda variável é aquela renda que você só vai saber, né, o quanto você vai receber, né, no momento do resgate, né? Você vai ter que acompanhar, né, o mercado em si, né, com efeitos macroeconômicos, ele diz não só efeitos relacionados ao próprio mercado em si, mas também a cenários políticos, cenários externos que acabam afetando, né, os investimentos aqui no país. Então, tudo isso tem a ver com renda variável, por isso que, né, denomina-se de ter essa variação que acaba, com isso, afetando os seus investimentos aqui dentro. A meninada, vamos colocar dessa forma, né, a juventude, elas são, assim, tem um viés, às vezes, mais digital, e eles falam muito nas moedas virtuais. Nós devemos incluir as moedas virtuais nesses investimentos variáveis, né, Rogério? Exatamente, né? As criptomoedas, elas entram no mercado de renda variável, ainda mais porque é um mercado onde ele não tem um lastro, né? Ele não tem um acompanhamento de uma instituição, como, por exemplo, o Banco Central, para que, caso dê algum problema, haja algum tipo de intervenção. Então, ele é mais variável ainda do que você investir
bolsa de valores, numa bolsa de valores, numa ação de uma boa empresa que você sabe que ela existe aqui no país, que ela tem empregados, que ela tem uma boa estrutura, que ela paga lucros, né, daquilo que ela acumulou ao longo do ano. Então, precisa ficar atento a isso, né? Não pode ser considerado como investimento em renda fixa, mas sim em renda variável. Então fica a dica para você, não se esqueça, as moedas virtuais, elas são investimentos com uma margem de risco. Então, o segredo aqui, a palavra de ordem é diversificar os investimentos. Para quem tem um leque de opções ou que tem mais recursos, não colocar tudo em renda variável, deixar uma parte em renda fixa. E a questão da proporcionalidade depende até do plano de vida. Se a pessoa já tem casa própria, ele já tem uma vida bem estruturada, os filhos já estão criados, ou seja, ele pode determinar um pouco mais em renda variável do que aquele que ainda pensa em comprar uma casa, ou vai ainda construir a casa da aposentadoria, ou quem sabe tem uma outra realidade na sua família que faz com que ele deve ser um pouco mais comedido quando pensa em investimentos de risco. Acho que é por aí, né, Rogério? Isso, a regra é quanto mais idade a pessoa tem, né, menos vai ser esse percentual em risco, em renda variável, né? Porque caso alguma coisa aconteça, ela vai ter menos tempo para poder recuperar aquilo que de repente ela perdeu. Então, quanto mais nova a pessoa consegue aí recuperar isso no futuro e ela tem um horizonte aí para fazer com que os juros compostos aí trabalhem a seu favor e consiga aí acumular um patrimônio financeiro interessante. Rogério, eu entrevistei aqui uma vez um empresário, empreendedor, e a gente falou um pouco sobre a independência financeira e o que significa a independência financeira. E ele conceituou muito bem. Você atinge a independência financeira é quando você não depende mais do seu trabalho para você sobreviver. Isso não quer dizer que você tem uma aposentadoria do seu plano de previdência privada ou aposentadoria do INSS. É quando você tem uma fonte de renda, que pode ser de royalties, pode ser de patrimônio, aluguéis, que vem de um patrimônio que você adquiriu. Mas eu vejo que uma das fontes para você viver no futuro com a independência financeira é você ter um leque de bons investimentos e aí entra naquilo que você diz, fazer com que a mágica dos juros compostos trabalhe a seu favor. Eu acho que isso é um bom plano, não é, Rogério? Exatamente, é diversificar, né? É pensar sempre a longo prazo, né? Nunca ficar pensando também só no curto prazo, porque tem muita gente que investe de repente numa empresa, né, numa ação de uma empresa e já no outro dia já começa a questionar, né, por que caiu o preço da ação. E não é isso, é você confiar realmente nas empresas que você escolheu, que devem ser boas empresas, podem ser diversificadas em N setores, né, setor de siderurgia, de repente setor bancário, né, setor de varejista e assim vai, e realmente colher os frutos disso lá na frente. Então, diversificação realmente é um bom caminho. E é bom lembrar, Rogério, que você mencionou, né? A pessoa investe em bolsa de valores e ela fica quase todos os dias olhando a remuneração, se cresceu, se não cresceu. E se a pessoa não tiver, vamos dizer assim, estômago para isso, ela pode ficar ansiosa, pode ficar deprimida, daqui a pouco está com uma gastrite, porque as ações caíram do investimento. Ou seja, a pessoa que faz investimentos de risco, ela tem que ter eu diria o seguinte, o controle emocional para saber que é um investimento de longo prazo. Visão de longo prazo. Se ficar acompanhando todos os dias, vai ficar doente. Exatamente, é visão de longo prazo. É saber que você está bem posicionado, que é uma boa empresa, né, que você adquiriu e que você vai levar esse papel lá na frente, até porque você está formando, né, o patrimônio. Né? Então não tem por que você toda hora está acompanhando esse sobe e desce. Porque esse sobe e desce às vezes é de mercado, não é porque a empresa está ruim, mas porque houve algum evento político, alguém que falou, de repente, alguma abobrinha, e aí acabou afetando no preço de todas as ações. Né? Porque isso, a longo prazo, se dilui, né? E a pessoa vai colher bons frutos se ela tiver paciência e ela saber que ela está construindo um patrimônio financeiro, né, ao longo do tempo. Uma palavrinha rápida sobre o tempo está acabando, sobre previdência privada. Às vezes as pessoas perguntam, pensa na aposentadoria, vou fazer sua previdência privada ou eu devo investir no mercado financeiro para ter eu mesmo a minha reserva? Alguma coisa sobre isso, Rogério? Previdência privada é um caminho, né, interessante, justamente para aquelas pessoas que não têm a disciplina de conseguir montar essa carteira de investimentos. Né, porque aí ela vai ser obrigada, ela coloca no débito automático e todo mês ela vai estar debitando aquele dinheiro, né, do orçamento dela, da conta dela, para
criar essa reserva de maneira compulsória. Então, é um caminho bastante interessante e importante para que as pessoas possam, desde já, pensar a respeito disso, né? Porque com essa mudança nas regras, essas pessoas vão acabar se aposentando mais tarde, aos 62, aos 65 anos, e levando em consideração também que a expectativa de vida das pessoas está aumentando, né? Muitos de nós, né, talvez nós aqui, chegaremos a 100 anos, até porque a gente pratica alguma atividade física, a gente tem mais tendência. Estamos nos cuidando. Eu estava conversando com ele que eu também gosto de exercício físico. Rapidamente, Rogério, se alguém quiser entrar em contato com você, o seu site, o seu e-mail. Pode entrar em contato através do nosso e-mail, né, atendimento@economiacomportamental.com.br ou no site www.economiacomportamental.com.br. Rogério, muito obrigado, que Deus o abençoe grandemente por você ter dedicado o seu tempo a estar aqui e nos transmitindo tantas informações interessantes. Obrigado de coração. Eu que agradeço, foi um enorme prazer. Amigos, nós somos cristãos e pode ser que alguém pense assim, investir no mercado financeiro, ficar investindo daqui, investindo dali, buscando juros, será que isso é o plano de Deus? Jesus certa vez contou uma parábola de alguém que deixou 5, 2 e 1 talento. O que tinha 5 ganhou 5, o que tinha 2 ganhou 2 e o que tinha 1 enterrou. Não ganhou nada e foi devolver ao seu senhor 1 talento. Sabe o que a Bíblia diz? Palavras de Jesus, a repreensão a este homem. Notem o que Jesus disse a ele. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Na verdade, Jesus contando a parábola do Senhor àquele seu servo. Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui nesta parábola? Que não tem nada de errado de você colocar os seus recursos em instituições financeiras para render juros. Isto é correto, isso está certo, é você pensar no seu bem-estar, pensar no bem-estar da sua família. Lembre-se de que você pode sim melhorar a sua vida fazendo bons investimentos, administrando bem os seus recursos e fazendo bem uma reserva. Siga aqui os conselhos do Rogério, pense nesse assunto, tenha disciplina e você, ao formar aí a sua carteira de investimentos, você vai realizar os seus sonhos e alcançar a independência financeira. Siga com a bênção do Senhor, é o nosso desejo para você. Um abraço e até a próxima semana.